No mezanino, nós batemos um papo com profissionais da construção civil sobre as dores e as delícias de cada profissão. O tema de hoje é casais. O tema de hoje vai ser mais divertido, eu acho, né? Ontem foi um pouco mais pesado. Vai verdade. equilibrar. Vocês estão no dia leve. Companheiro Exatamente, a ideia é exatamente essa. E eu tenho amigas também que tem namorado engenheiro, duas, e falavam, né? Quando terminar, vamos fazer uma sociedade, não sei o quê. Então a gente pensou nesse tema justamente para relacionar casais e sociedade, né? Os desafios, né? Os benefícios, como lidar melhor separando as duas coisas. Primeiro, a gente gostaria de começar perguntando como vocês se conheceram, né? Que vocês contem a história de vocês. Quem vai começar? A gente, né? A gente se conheceu numa hamburgueria, na verdade. Na verdade, é um lugar que vende cerveja artesanal em Recife, e é uma hamburgueria e que toca rock and roll. Aí estávamos lá, né? Então não foi aqui, foi em Recife. Foi em Recife. Foi na balada. Uma balada no hambúrguer. Mas tocava música. Tocava. Mas a gente nem... Mr. Hop. Mr. Hop, Lembrei. a gente estava tentando lembrar do nome. A gente completou 6 anos de casado. De casado não, de juntado agora, né? Dia 19. Legal, dia do aniversário da minha esposa. Exatamente. É. E aí a gente tentando lembrar o nome do lugar que a gente se conheceu. A gente se conheceu lá, mas a gente ficou na balada mesmo. A gente foi do lado com uma baladinha e foi lá que a gente ficou. A gente se conheceu em Recife e... Em 2019, e bem rápido a gente já se deu muito bem e já tomamos a decisão de vir para Petrolina com 3 meses só. Foi meio que louco isso. Mas vocês moravam lá ou moravam... Os dois moravam lá. Os dois moravam lá. Se formaram em faculdades diferentes? Ele se formou na Católica, eu me formei na Católica primeiro em Direito. E aí depois, quando eu conheci Daniel me incentivou muito a fazer design de interiores. Porque, para quem não sabe, eu não sou arquiteta, eu sou designer de interiores. Eu sou designer de interiores. E aí quando eu conheci Daniel, eu sempre gostei dessa área de design. Eu tinha acabado de fechar uma loja de quadros que eu tinha no Rio Mar. E estava meio que transitando entre carreiras. Eu lembro mesmo que a gente conversou sobre isso lá naquele restaurante. A gente pretendia abrir o quiosque do shopping aqui. Só que era o mesmo preço do Rio Mar. Eu fiquei indignada na época. Igualzinho, né? Era o mesmo preço do Rio Mar. Eu fiquei indignada na época. Eu disse, não vou abrir não. Aí eu fiquei nessa transição de carreiras. Daniel já era arquiteto, já estava na pós-graduação. E ficou, faça uma coisa voltada para o design que você gosta. Não, então, se eu for fazer, eu vou procurar a melhor faculdade de design que tem no Brasil. Que foi o IAD, Instituto Brasileiro de Design Interior. IBDI. E aí eu fiz o IBDI aqui em São Paulo. Mas ele foi o que mais me incentivou, e graças a Deus. Eu deslanchei uma carreira graças ao incentivo dele. Carol também está meio que no sangue, porque a mãe dela foi arquiteta em Recife. Então esse papo da arquitetura dentro de casa já existia, né? Na família de Carol. E ela morou com a mãe ali até o quê? 18, 20, 22. Então era algo presente já na vida dela, né? Então foi um passo assim. Estava reiniciando carreira, mas foi um passo meio que Já conhecia. já gostava, já tinha uma afinidade. Desconhecido. Exatamente. Mas nesse tempo, você, Daniel, já trabalhava na arquitetura ou tinha terminado de estudar? Já. Eu terminei a arquitetura em... Assim, eu tenho a questão de se formar e tem a questão de pular grau. Por conta do ENAD, eu pulei grau em 2017, mas eu me formei em 2016. E já saí empregado num escritório em Recife chamado Policonsult. Esse escritório era da área da licitação, era uma sobra pública, especializado nisso. Então eu trabalhei em grandes projetos lá em Recife. A gente fez muito projeto em Petrolina também. De lá.
Ministério Público do Trabalho daqui é desse escritório, eu participei. A reforma da escola da Polícia Militar ali no Caminho das Pedrinhas. Eu sei, cara. Eu desenhei aquela quadra lá, fiz a parte de climatização do colégio. Fizemos coisa em Araripina, em Porto de Galinhas, todo canto do estado de Pernambuco. E prédios foi Receita Federal de Pernambuco, Superintendência da Fazenda de João Pessoa, enfim, uma porrada assim, de obras públicas. E trabalhei também na Polígonos, que é um escritório lá de Recife, que fez alguns projetos verticais aqui em Petrolina, né? O Casa Alta, acho que é o mais famoso. Então eu tive essas duas experiências. Saí da faculdade já empregado, então estava tudo funcionando lá em Recife. Aí eu conheci Carol e a gente deu essa capotada na vida. Vamos voltar para Petrolina. A gente viu Vamos que começar o lá. mercado daqui ele era expansivo, né? Estava Entrei em ascensão, Ascensão. né? Ascensão. E Claro, eu via vocês já. Todo mundo aqui fazendo projeto pra caramba, vários colegas e tal. Então a gente viu com bons olhos, né? Voltar para Petrolina. eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Sempre Sim. quis empreender. Nunca quis ser, assim, nunca quis ser patrão. Sempre quis ser a patroa. Sim. E aí Daniel tinha um pouco de medo de empreender. Isso é. Então, quando a gente veio pra cá, Daniel disse, não vou empreender logo de casa, vou trabalhar, que é uma coisa que muito estudante falha, muito recém-formado falha, que é chegar, se formar e abrir um escritório logo de cara. Sem ter experiência. Eu concordo. Não é nem uma. Chamar de falha talvez seja muito pesado, mas é uma atitude um pouco. Talvez Ousada, seja imatura, né? talvez é ousado. Sim, Talvez é. seja muito complexa para o que a pessoa tem ali de preparo. Porque realmente você tem um escritório, você não tem nada a ver com a arquitetura, tem a ver com gestão, né? A gente Exato, conversou é muito isso. sobre isso E é ontem, algo então que a gente não aprende. não tá? aprende, então. de jeito nenhum. Exatamente. Então, assim, Inclusive, eu tava falando com o Fana pra gente abrir uma... Tinha que ter uma turma de administração. eu Minimamente. Uma turma de gestão. Gestão de processos, né? Gestão de escritório. Porque eu acho que tinha que. Porque, por exemplo, engenharia. Engenharia tem uns 3 semestres voltados para administração. E aí você tem. Estatística, economia eu sei que tem 3 matérias para administração. Sei porque eu venho de família de engenheiro, né? Eu fiz arquitetura para não ser engenheira, porque eu sou do E aí. Vi a turma surtando e disse, eu não quero surtar, aí escolheu arquitetura. Para surtar. Aí surtou mais ainda. Né? Não basta ser meio doido. Tem que ser doido e meia. E aí, a gente não tem na faculdade nada que ensina a gente a viver a vida real de um escritório. Pois é. Ensina, porque assim, a faculdade ela ensina a gente a ser técnico. Bom, não ensina a gente E a dependendo da empreender, faculdade, administrar. criativo E também. tem inteligência emocional É. que tem que ter também. Porque Então. a gente lida no dia a dia. A gente não é Tem que só... ter inteligência emocional, mas aí agora eu acho que em tudo na vida. Entendeu? E inteligência emocional você não tem que ter uma matéria de faculdade. Aí falando de faculdade, inteligência emocional, ou você É se uma prepara busca- em casa, é uma busca pessoal, né? constante, É uma busca pessoal. É uma busca pessoal, realmente, porque você precisa se controlar e tentar lidar com a situação realmente com o filho, com a com a vida. esposa, ou com o marido, ou com o colaborador, ou com o cliente, né, ou com o fornecedor. Realmente a inteligência emocional, eu não sei se tem como ela ser ensinada, Não tem né? como ser Assim, ela tem que como ser ensinada, mas Não assim, é aos faculdade, poucos, né? Tipo é assim, uma você ter um vida. mentor, né? Ajuda muito a lidar com inteligência emocional, né? Eu particularmente hoje eu já tive alguns mentores, eu tenho uma consultora que quando minha cabeça ela dá tilt, eu não sei como lidar com aquela situação, a primeira coisa que eu faço é recorrer a ela. Tipo assim, ó, tô nessa situação, o que é que eu faço? Ela vai dizer, faça isso, isso, isso. Aí eu digo, poxa, né? E aí você consegue lidar com aquela situação de uma forma mais assertiva, né? Mas enfim, aí quando a gente veio para Petrolina, o Daniel disse, não quero empreender logo de cara, vou trabalhar nos escritórios para entender o mercado daqui.
E aí ele entrou no Arquitec na época, deu certo, mas acabou que ele saiu e foi para a Duo. Você nunca sabe tudo de tudo. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Com certeza. E para contribuir. E o próprio caminhar profissional, ele vai lhe conduzindo. Por exemplo, vocês são muito, muito bons e têm uma prática já na parte de restaurante. Entendeu? Sim. Então, a prática levou a vocês terem um conhecimento melhor e estão continuando nesse segmento. E vocês falando aqui, né? Por exemplo, do cliente. Vocês estão não. Por favor. Temos cláusulas. Mas a gente percebe que está dando oportunidade. Então, o caminho é esse, né? Você vai aos poucos aprendendo, pegando o jeito, pegando a legislação. Não se fala em legislação nessa Petrolina, né? A arquitetura tem a parte chata, burocrática, que você tem que atender bem. Então, é por aí. E aí pronto, aí Daniel ficou nos escritórios para aprender melhor. E eu estava na faculdade ainda, né? Quando eu terminei a faculdade, eu fiz estágio com ele. Ele me ensinou o SketchUp, ele me ensinou o AutoCAD, ele me ensinou todos os softwares que podia. A parte de iluminação. Ele pegava projetos por fora, eu ajudava ele. Então eu fui aprendendo muito com ele na Estilo. Foi uma grande escola para mim. Porque de design de interiores, às vezes não tem cliente, eu sentava com o Moisés e dizia, me ensina cortinas, me ensina almofadas, me ensina papel de parede. Eu chegava lá, eu aproveitei aquele emprego, eu suguei o que eu podia sugar ali para aprender. Oi, gente. Você aprende no estágio, a faculdade me direciona. O estágio é que vai ensinar. Isso. 6 meses que aprender tudo. Não dá, gente. E assim, o software, ele é uma ferramenta. Isso, era isso. O software é uma ferramenta. Você fazer um bom render não quer dizer um bom projeto. Não, exatamente. Isso é muito. Mas aprenda o software também. Mas aprenda o software também. Que tá Vale ajudar bastante. Mas assim, a questão indo para a parte de software. Eu acho que as pessoas, os estudantes, eles não ainda entenderam o quão dominar um software de arquitetura é extremamente lucrativo, até para o estudante. Quando essa ficha cair, eu acho que a visão dessas pessoas, a vontade vai vir. Porque quando você domina o AutoCAD bem, o SketchUp bem, o Revit bem, você se torna uma máquina de produção. De produção, verdade. E você consegue, pode cobrar por utilidade. Aquela câmera. Você pode ganhar melhor que arquiteto formado, muito, se você dominar um software. Mas é como Lara comentou, o software não é aquilo. Você precisa ter um background acadêmico, a parte teórica da arquitetura muito bem amarrada, entender os estilos de arquitetura, entender de onde a arquitetura veio, porque se você não conhece de onde ela veio, você não sabe para onde ela vai, você não consegue conduzir. Por exemplo, você é um estudante que é muito criativo e quer ter uma arquitetura autoral, aquela com assinatura própria. Se você não entende de teoria, história da arquitetura, como é que você vai criar algo novo se você não sabe o que é que já foi produzido ao longo da história da arquitetura? Verdade. Então é muito importante isso, você ter essa parte. Deem valor à história da arquitetura, gente. Pelo amor de Deus, a cadeira. Pelo amor de Deus, a cadeira. Né? Então, eu vejo muito dessa forma. Você entende o que é arquitetura de fato, a partir daí você consegue criar algo novo. Algo autoral, né? Que eu acho que é o que toda arquiteta almeja. Eu, pelo menos, almejo isso. Eu não sei como está agora, mas, por exemplo, você não aprende a detalhar. Não. Você aprende no estágio. Você aprende na vida, vivenciando o detalhamento. E até hoje a gente aprende a detalhar. Tipo, antes de vir para cá, a gente se atrasou porque foi numa obra ver como ia fazer um detalhe específico do assentamento de um revestimento com pedreiro. Então, a troca da gente de aprender a detalhar e a troca com quem executa, ela é constante e eterna. E ela é eterna. Até porque vem novos elementos, né? Surgem novos elementos o tempo todo para você ficar explorando. Tem novas tecnologias, novos revestimentos, novas aplicações, novas coisas, e aí isso vai sendo enriquecido todo o tempo todo. E vocês, como vocês se conheceram? A gente se conheceu lá em Salvador. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, mas fui fazer faculdade lá em Salvador, na Federal da Bahia. Ela fez outra faculdade. Isso, Unifax. Aí a gente se encontrou, cada um foi trilhando seu caminho lá, né? De
estágio, de A gente não se emprego e tal. conhecia, tá? Aí a gente se conheceu no escritório. A gente trabalhou lá, que foi o que fez o Rio Mar Recife. A gente trabalhava só com um empreendimento grande. Um shopping, prédio comercial e tal. A gente trabalhou 2 anos de costa um pro outro. Ele nunca olhou pra mim. Nunca Foi. me deu certo. Ele era difícil. Ela ficava virada pra lá. Era de costa. E ele trabalhava num setor, eu trabalhava em outro. Eu fazia estudo de viabilidade. E ele fazia praça de alimentação, fachada, fazia teatro. O Teatro do Rio Mar foi teatro. Ele detalhava e eu ficava lá em estudo de viabilidade e fazia outros empreendimentos comerciais. E aí eu pedi demissão e vim passar, sabe o que eu esqueci como é que chama quando você faz? Você fala assim, vou passar um ano sem trabalhar. Sabático. Um ano sabático. Pedi demissão, tinham questões pessoais aí com a minha família morando aqui, a gente não era aqui. Meus pais morando aqui sozinhos, 2, já idosos. E aí eu vim por uma questão de saúde de minha mãe. Eu falei, não, vou passar um ano lá e depois eu volto. Afinal, a mãe é minha, quem cuida sou eu. Quando eu cheguei aqui, eu vi que não dava para ser cuidado aqui. Então, em 30 dias, eu tinha entregado apartamento, feito mudança e tal. Em 30 dias, eu voltei a morar em Salvador. Meu Deus. Tipo, eu passei 30 dias aqui e voltei para Salvador. Com mãe. Com mãe, com pai, com médico, com hospital, com tudo Com que vem tudo. junto. E aí eu falei, bom, se minha mãe for fazer o tratamento em Salvador, eu preciso arranjar meu emprego de volta. E aí voltei na empresa, era dezembro, então estava tendo confraternização de Natal e tal. Voltei na empresa para ver a galera, fui convidada para a festa de Natal. Aí eu entrei, e era assim, um escritório com mais de 30, só arquiteto. Aí É gigante. Aí a gente tem equipe para fazer um shopping, 50. Diga aí, velho. E aí, Realmente, é brincadeira não, né? e aí eu fui, falei com a galera, não sei o quê. Quando eu saí, meu celular tocou. Vai ter happy hour hoje, vamos sair, vamos com a gente? Aí eu, era ele. É porque eu que organizava, assim, porque tinha a festa oficial da empresa e eu fazia a festa paralela da empresa. Né? Então, todo final de ano já tinha essa segunda festa. Aí tinha a segunda festa, ficou mais famosa, aí os gerentes começaram a ir. Aí eu tive que fazer a paralela da paralela. Da paralela. Vai excluir a gerência. Ele me chamou pra festa. A gente quer falar mal de vocês. Não venho não, pelo amor de Deus. A festa da festa. E aí ele me convidou para o happy hour. Só que eu não deu. Tipo, eu não tinha cabeça para aquilo naquele momento. E aí ele ficou insistindo. Vamos tomar um café, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Você insistiu um bocado. E aí, ela dizendo que eles sentavam de costa, mas na verdade ele estava virado para ela o tempo todo. Ela que não via, ele ficava olhando para ela o tempo todo. Eu não podia. Ele Eu namorava uma outra arquiteta. Ele não, Entendi. Ele namorava a sobrinha do Dom. Aí quando Essa parte terminou, volta. aí quando a gente terminou lá, aí eu conversar com ela. E aí, o que aconteceu? Eu sei que no final do ano ele viajou para passar as férias coletivas de São Paulo, com a filha dele. E na volta, a gente foi se encontrar. Você levou uma multa, você atrasou. Pra lá, ele estava. Eu no cheguei. dia 1º dele. Ela falou assim: vou dormir. Eu falei: não, calma, tô pegando meu carro aqui no aeroporto. Aí vim. As multas As chegando multas. depois. E aí a gente saiu. Quando a gente saiu, essa parte eu não tenho problema com essa parte. Aí quando a gente saiu, a gente entrou no restaurante, né? Ele me pegou, a gente foi para um restaurante. Aí a primeira coisa, a gente bateu de frente com uma mesa cheia de amigos da ex dele. E Aí a gente sentou na mesa e ele falou assim, ó, Clara, eu acho que a gente podia mudar de restaurante. Aí eu, por quê? Aí ele, porque sentou, porque sabe aquela mesa ali, são amigos da minha ex. E eu conhecia a ex dele, né? A gente trabalhava no mesmo emprego. E aí eu olhei pra ele e falei, você que sabe, a gente não tá fazendo nada. Não lhe beijei na minha cabeça. Na minha Você quer cabeça. saber de uma? Já tá todo mundo dizendo que eu tô pegando ele. Você quer saber de uma? Eu não vou levar a fama sem deitar na cama, não. Aí eu falei, vou no banheiro. Aí na hora que eu levantei, ele levantou junto. Aí eu falei, junto.
E na cabeça dele dizendo, se ela levantar, eu levo. Eu não vou deixar ela sair, não. E o beijo foi muito assim, tipo, já foi a fama mesmo, bora. E eu achava que ele estava sendo legal. Eu não achava que ele estava sendo legal. E aí a gente achava que era só um flerte de verão. A gente achou que era só um mêsinho flerte. que ela ia ficar lá, aí foi vindo aí, o mercado foi desaquecendo lá em Salvador. Então você já morava aqui em Petrolina? Não, eu morava em Salvador e ela aqui. Então, Você voltou pra aqui, voltou então? pra cá, depois que terminou o tratamento lá no Mendoza. Voltou pra cá. novamente. Aí a gente ficou nessa, vai vir. Acho que um ano ainda, né? Um ano ou dois. Aí, Um ano ou dois de o confiança. mercado aqui foi aquecendo, de lá desaquecendo. Agora, nessa época, aí, eu acho que até antes de Thiago chegar, eu já conhecia a Lara, né? Sim, Era. eu conheço o Rodrigo. Tem um tempão. E aí, meu pai é engenheiro civil. Eu sou filho de engenheiro civil com artista plástico. Meus irmãos são engenheiros. Não tem como não sair um arquiteto. Meus irmãos são engenheiros, né? Meus primos são engenheiros. Eu tenho uma família de engenheiros. Fiz arquitetura porque acho que a veia de minha mãe pesou. Com certeza. E aí... Boa parte. Não, e a fórmula do Thiago é a mesma, gente. É a mesma Pai fórmula. engenheiro e minha mãe é professora de artes. Rapaz, velho. velho. É a mesma Minha mãe, fórmula. no colégio. É mesmo, viu? Mesma É a fórmula. mesma formulazinha dentro de casa. E aí, eu vim pra cá, aí montei um escritório, ficava dentro do escritório de engenharia de meu pai, ele trabalhava com rede de esgoto, nada a ver. E aí foi crescendo. E aí a gente tinha muito desejo de morar na mesma cidade. E aí surgiu a vaga do Alphaville. Ele tentou a vaga do Alphaville. Sim, mas assim, falando da trajetória profissional. Lá em Salvador, depois eu estagiei desde o meu segundo semestre. E aí a gente pegou, eu falo que é a época de ouro dos estágios. Que a gente escolhia o estágio que a gente É queria. verdade. Foi uma época que tinha muito estágio bom. Então você pegava assim, eu ficava um ano, aí eu falei, pô, esse estágio é legal. Aí eu ia pra lá. Aí eu ficava lá um ano, dois. Era desse jeito em Recife você podia também. escolher, assim, Era e tal. assim. E aí eu fui pegando uma experiência boa, ela também, né? Mas aqui, se você for um bom estagiário, você escolhe também. É O verdade. negócio é ser um bom estagiário. O negócio é ser o bom procurar estagiário. e se especializando. Se você E for um bom querer. estagiário, Ai, você... gente, eu vou falar uma frase bem. E querer alguma coisa com a voz do Brasil. Porque a gente passou 3 meses tentando treinar um estagiário e a pessoa não queria ser treinada. Aí não dá, gente. Você precisa querer aprender e ter interesse pelo software, pela forma de arquitetura do escritório, pelo detalhamento, pelo processo, por tudo. Você precisa querer também, não adianta. Não é tipo para constar que pagou o tempo de estágio da faculdade. É como a pensadora contemporânea Anitta diz, eu posso lhe ensinar, não posso fazer você pensar. Aí dentro dos estágios, eu estagiei com loja de imóveis, eu estagiei no setor de engenharia do Banco do Brasil. Aí a gente fez todas as obras de acessibilidade de todas as agências da Bahia e Sergipe. Aí fui para Davi Bastos, só que eu fiquei na parte de arquitetura de Davi, não fiquei na parte de arquitetura. Aí foi quando eu aprendi a detalhar mesmo móvel. Era de interiores, aí eu detalhava tudo. Aí depois quando eu me formei, eu fui trabalhar na Sotero, com a Adriana Mascarenhas. Depois, Que era concurso, né? Você fazia muito concurso, já. Residencial ele de obras públicas, né? A gente participava de concurso e tal. Eu peguei uma experiência legal de concurso. Thiago adora um concurso. Eu adoro. Eu gosto. Ele é muito competitivo. E aí depois na APA, que é de shopping center, eu fiquei 4 anos. Eu fiquei Então, 12. tipo assim, um tempo trabalhando com os outros para depois... Amadureceu bastante, né, velho? Você já vem pronto. Quantos estágios você fez? Eu me lembro que Desde o segundo período. Olha a quantidade de estágios. Daniel também estagiou desde o segundo período. Passou, foi para esses 2 escritórios. Eu só fiquei em 2 porque tinha uma questão muito específica. A Policonsult pagava muito bem. Então, para você sair no estágio que paga... Na verdade, ele pagava bem porque para quem se aplicava, né? A questão do querer. Sim. Então, assim, eu ganhava 3 vezes uma bolsa de estágio e na época eu já era pai e eu precisava daquilo. Né? Aí eu fui para Recife em condições não muito boas. Então, eu precisava disso para poder, enfim, manter minha vida.
Mas assim, segundo período, Tiago, né, começou a estagiar. Eu também comecei. Eu imagino que Lara também bem Eu no comecei começo. aqui no terceiro. Muito no começo. Então, Muito você, no a começo. bagagem que você pega de estágio, ficando 4 anos estagiando e colaborando depois, né, sendo arquiteto interno do escritório, é uma bagagem tão grande que você gigante. chega no mercado. Você depois só precisa aprender a gestão, assim, de praticamente gestão do ser um escritório, porque empresário, né? exato, porque arquiteto Você já é. E uma coisa, aí uma coisa que nem todo estágio ensina, e uma coisa que é desafiador quando você monta o escritório, que é lidar com o cliente final. Porque a gente lidava com o cliente, mas a gente lidava muito com a parte técnica. Por exemplo, eu tinha muita comunicação com os engenheiros, com o pessoal da a parte da obra, obra, tal. Com cliente realmente a gente Eu tinha tive pouco. muito com o cliente final na época do Iguatemi, que hoje é o Shopping da Bahia. Porque eu estagiei em loja de imóveis, né? E aí fiz estágio em alguns escritórios de interiores. Eu fiz supermercado. Estagiava para fazer o Walmart. E alguns interiores eu fazia muito apartamento decorado, essa coisa que é meio rápida, aí você tem que escolher tudo, e aí você... Corporação. Exato. E aí eu me lembro que eu estagiava, e aí a gente entrava com Márcia na Top Stock. A gente entrava na Top Stock e falava assim, a gente tem tanto X para gastar, porque vai decorar o apartamento. Tipo, o carrinho. Vá. No Que carrinho. sonho, meu Deus. Peraí. O cliente chega, eu falo, olha, eu tenho X pra gastar, vamos ali na estilo? Vamos, tá bom. E aí, e era legal, porque não tinha um cliente final. Sim. Você montava do jeito que você montava queria. do jeito conceitual que você estava fazendo decorar. Obviamente que tem um cliente, porque você não monta o jeito conceitual sem pensar no cliente final, sem pensar no público-alvo. Entendeu? Então você precisa entender quem é o público-alvo para montar para ele. Mas é mais fácil, é mais fluido, porque você ter valores assim mais pessoais e íntimos no meio do processo, que é o que acontece com o cliente final. E você não faz arquitetura para você. Cliente final, especificamente o residencial, né? Lá É, que tem um impacto exato, maior do gosto dele. Quando você vai para o comercial, o corporativo, é muito mais técnico, né? Do que o gosto pessoal da pessoa. Mas você também tem que pelo menos eu aprender- entendo que o bom empresário ele tira o gosto pessoal de campo veja bem. para a fazer gente o fala que muito vende, isso. né? O que é bom. Eu gosto disso, a gente teve muito assim, era muito focado e falava, ó, Eu sei quero que eu gosto disso, mas o restaurante não funciona. Exatamente. Tem que ir pro meu público do restaurante. Tá? Ele tem que ter a mentalidade de empresário. Exato. Tem que Ele ter. conseguia separar bem e era E a gente, quando o cliente ele chega assim, essa mentalidade, a gente precisa dar um tipo, opa, vamos sentar aqui e entender o que de fato vai acontecer, porque senão o seu negócio não vai para frente. Não adianta eu fazer uma arquitetura. Você vai fazer pra você. Tem que vender, Pra né? vender, Tem que vender, porque a arquitetura é isso. Ou ela inibe, ou ela vende. Mas ela não faz tudo. Então, tudo que a gente aprendeu ao longo aí dos quase 18 anos, 20 anos trabalhando na área, é que assim, não adianta eu fazer uma arquitetura que não deixe o seu cliente final entrar na loja. E não adianta eu fazer uma arquitetura que venda se o staff não está alinhado, se a experiência do cliente não está alinhada com a arquitetura. Entendeu? Então, é um conjunto. A arquitetura é um ponto de todo um processo de venda. Quando a gente fala de arquitetura comercial, quando a gente fala de clínica, e principalmente hoje em dia que a gente fala da experiência do cliente. Do cliente, é essencial hoje. É essencial isso. Porque começa desde quando ele te acha aqui no Instagram, no Facebook, no Google, até o momento que ele paga a conta e sai da loja. E aí não para ali, porque para no boca a boca depois. O que ele vai dizer para os amigos dele? Se teve algum espaço instagramável, legal ali, para tirar foto, dependendo do local. Se não tiver, a pessoa já diz, poxa, não tem lugar nenhum para tirar uma foto, né? Hoje tá desse E aí, jeito. falando baseado ainda, na questão digital. e aí, Digital. falando muito assim nessa questão de estágio, de experiência, de trajetória profissional, até a gente montar o escritório, eu me lembro bem quando eu comecei, eu tinha acabado de me formar, eu já tinha um emprego nesse escritório, e aí a gente conversando, ela falou assim, Maria, o que você quer?
Eu falei, eu ainda não sei. Eu passei por alguns lugares, eu tive uma vasta experiência para entender o que eu gostava de fazer dentro da arquitetura. Então, o que aconteceu? Eu trabalhei com arquitetura, eu trabalhei com supermercado, com essa parte de Walmart. Trabalhei com shopping, eu fui arquiteta interna do shopping, fazendo avaliação de loja, além de fazer algumas intervenções dentro e recebendo projetos de reforma. Na época, o Guatemi estava reformando, uma grande reforma, porque ele estava completando, acho que 20 anos. 30 anos. Era, tipo, um aniversário de algumas décadas, né? E aí ele estava fazendo uma grande reforma, então todos os projetos passavam por mim, eu recebia tudo. E nesse período eu tive contato muito com o cliente final, então eu acho que isso me deu um pouco de bagagem. E aí eu entendi que não necessariamente eu queria trabalhar com shopping naquela loucura da madrugada. Porque shopping, arquitetura comercial é aquela história. Seu telefone nunca pode estar desligado. Seu telefone nunca pode estar desligado. Ele tem que estar ativo o tempo todo. A obra ela acontece a partir das 10 da noite e ela para a partir das 6. E aí eu ainda tinha que lidar com o cliente final, porque não era o pessoal da obra, após as 8, 9 horas da manhã. Realmente. Então, assim, você tem que ter um gás da juventude, da loucura, você tem que amar isso para você sustentar esse processo, sustentar essa vida por um tempo. Você não sustenta isso por muito tempo se você não gosta. Verdade. Entendeu? E eu adorava. As madrugadas, eu adorava eu sair. Gente, Salvador. Eu saía das festas e ia para lá, para a obra, para ver o que estava acontecendo nas minhas Lá na festa, será que o pedreiro colocou aquilo lá, rapaz? Saindo daqui, tomando uma. Saindo daqui, eu vou lá. Hoje, Não, meu irmão, fura aqui, velho. Não dá errado, troca tudo. Foi passado, né? Foi passado. Carnaval, pleno carnaval. Quando é A feriadão. gente na obra descia ali rapidinho, Matinheiros, depois ia na obra. Pleno carnaval também. E, por exemplo, a arquitetura comercial, o time é diferente. É diferente do residencial. Muito mais ágil. É muito assim, ó. Eu tive a experiência agora na Casa Cor Recife. Meu irmão, eu como fornecedor. Se fomentar sua Foi pressão, viu? Eu escolhi quando eu fui montar no escritório, eu escolhi a área que eu queria fazer. Porque na minha época de faculdade, existia o preconceito com o interior. A gente foi muito ensinado a não querer fazer interior, querer fazer só eu peguei isso arquitetura. também. Existia muito esse preconceito. E, poxa, o primeiro estágio meu foi com loja de móveis. E eu me apaixonei. Então, eu vivi aquela, tipo, o que eu gosto de verdade? É de arquitetura, é de interior. Eu vivi aquela dualidade de, tipo, porque existia o preconceito dos professores mais antigos de que interiores não era arquitetura. Entendeu? E, poxa, eu amava detalhar, gente. Eu amo ligar eu amava ficar com o Jô Soares, verdade. Jô Soares até tarde, detalhando. Eu gostava de detalhar as coisas, de no mínimo detalhe. E projeto é aquela história, é sabe sem fundo. Quanto mais você detalha, mais quem vai ficar detalhando. E era disso que eu gostava. E que eu gosto, né? Eu gosto muito de detalhar. E aí eu ficava nessa dualidade. Thiago já gosta mais de arquitetura, eu já gosto mais de interior. Voltando a como a gente se escolheu para montar o escritório, não era só um sonho de estar junto, entendeu? Existia uma afinidade profissional também. Não dá para montar um escritório junto com um sonho de montar, de estar junto porque a gente se ama, gente. Ela já estava com o escritório já atuando aqui e eu meio que trabalhando para ela, né? E aí só que foi tomando uma dimensão que precisava mais de mim. Deu atenção integral, né? Aí foi esse passo que a gente deu. E a gente tinha muita afinidade. A gente mudou o nome do processo. Foi. Não era M, E, E. É. Sotaques diferentes. Era Machado. Era Lara Machado. E aí depois juntou. Porque
Eu acho que nos dois casos existe uma completude, né? Um é mais para Exato. arquitetura, outro mais para interiores. E aquela ideia que a gente falou sobre existir um estilo semelhante também, né? Porque senão choca as ideias. E eu gosto também do fato da gente amar coisas diferentes. Né? Por exemplo, ele gosta muito do processo inicial do arquitetônico, entendeu? E eu estudo de legislação. Essa parte. Ele adora legislação. Eu também. Daniel, Acho que a gente é muito parecido. É. É uma parte que eu fico ali E assim, deslumbrado. e uma coisa que eu tinha dificuldade no início e que no processo eu aprendi a amar, eu amo contar com ele. Eu amo entender a atmosfera que vai acontecer ou comercial ou residencial. Eu me transporto para aquela casa. Eu penso em como eles vão viver, o jeito que eles vão tomar o vinho, que horas vai tomar o vinho, onde vai ser, o café da manhã, vai ter introdução alimentar no meio disso, vamos fechar a porta, vai ter mais comida no Ela é da família. Eu falo assim, adotou um familiar aqui, porque você vai me contar segredos. Falando aqui sobre casal, sobre parceria, né? A gente entende a Morena e as outras lojas como parceiras dos profissionais, no sentido de facilitadores. E a gente queria que vocês se lembrarem, né, de alguma situação em que a Morena ajudou vocês em algum BO, em algum desafio, que Rodrigo teve lá, ou algum funcionário, que vocês compartilhassem. E a Morena entrou de cabeça e que ajudou a gente no perrengue foi no nosso escritório. Que o Rodrigo disse, não se preocupe, a gente estava saindo de um BO para ir para o escritório da gente, montando o escritório e se reestruturando financeiramente. E o Rodrigo segurou na mão da gente e disse, você vai ter o escritório de vocês do jeito que vocês querem. E aí, lá no escritório, ajudou muito. Tá lindo, né? Tá lindo. E, novamente assim, para revestimento, quase tudo no Morena. A gente desde o começo também. Rodrigo, inclusive, foi um dos que incentivou muito a gente no começo, ajudou. Um dos primeiros projetos foi a indicação dele. E a gente botou Morena no projeto inteiro. E a gente bota Morena em todos os projetos da gente até hoje. Sempre vai ter. Nem que seja um teto vinílico. Mas vai ter Nem que seja um detalhe, mas todos a os gente projetos sempre. da gente. A gente E é por coloca. conta da qualidade, né? Dos materiais. Eu sou muito fã da Vila Grace. Eu sempre falo isso, que eu acho impressionante o realismo do material. Eu tô meia hora aqui, ó. Eu tô meia hora aqui, né? A mania de arquiteto que fica assim. E vocês têm o leque praticamente completo, né? De produtos que a gente, como você falou, para você manter o conceito do projeto de ponta a ponta, se você tem uma loja que tem ponta a ponta de produto, você consegue amarrar de modo muito mais facilitado para o cliente isso. E até a negociação, né? A negociação Facilita muito. Mas é isso, gente. Eu fico feliz de estar ouvindo isso de vocês. A gente encerra nosso papo no mezanino de hoje. Né? Foi extremamente agradável estar com vocês. Sempre é muito bom estar com vocês. A gente sempre ri muito, né? Sempre conversa bastante. Eu tenho certeza de que vão ter outros temas para a gente estar discutindo. E é isso. Gratidão para vocês.